Oi pessoal, estamos aqui agora para o nosso segundo vídeo sobre o conteúdo da identificação projetiva, que é mais um elemento técnico para o trabalho com abordagem psicanalítica. Como a gente viu no vídeo anterior, é um termo trazido pela Melanie Klein com seus estudos da mente primitiva anteriores ao conteúdo de Freud, né? Então, antes de existir a repressão, existe a cisão e a projeção, que juntas realizam o processo de identificação projetiva, em que se retira um conteúdo, cinge-se um conteúdo terrorífico e assustador e se projeta no outro. E aquele outro fica possuidor do conteúdo, trazendo perceptoriedade e muito medo na pessoa de origem do conteúdo, tá? Bom, o Bion, em 1950, a partir de 1950, trouxe uma série de textos, os quais apresentam novas propostas para a psicanálise, tá? O Bion, ele foi além, ele baixou mais ainda o primitivismo da mente. Ele atendeu muitos pacientes no pós-guerra e durante a guerra, os quais eles perceberam que haviam chegado num estado de mente psicótica, tá? Ou predominantemente psicótica. Daí ele elabora um texto chamado Partes Psicóticas e Não Psicóticas da Mente. É mais ou menos assim, o título exato eu não me lembro. Falando que todos nós possuímos a nossa parte psicótica e a nossa parte não psicótica da mente, podendo em certas circunstâncias estarmos predominantemente envoltos na nossa parte não psicótica ou predominantemente pela nossa parte psicótica, mas de fato todos nós temos as duas, elas andam juntas e estão conosco o tempo inteiro. Em tempos de coronavírus, a gente precisa tomar cuidado para a nossa parte psicótica não predominar, né, pessoal? Mas enfim, vamos lá. O que eu trouxe para vocês? O Bion, estudioso do conteúdo de identificação projetiva da Klein, deu um upgrade. Em vez de chamar a identificação projetiva como meramente um mecanismo de defesa de expulsão da angústia, ele começou a propor que a identificação projetiva era um mecanismo de defesa e uma forma de comunicação. Puxa, diferente. Como é que isso funcionava? Para ele, quando o paciente, quando a pessoa ou quando o bebê cindia um conteúdo e projetava no outro, era uma maneira dele dizer para o outro, informar para o outro o que estava acontecendo dentro dele. O terror que ele estava vivendo, os conteúdos que ele estava passando internamente, no seu nível consciente e às vezes consciente. A quem era comunicado? Qual que é a proposta do Bion? Inicialmente é comunicado à mãe. É a maneira que o bebê tem para se comunicar com a mãe acerca de como está seu estado emocional, seu estado de mente. Aquela mãe, né? Uma mãe ideal ou próxima do ideal vai conseguir receber essa comunicação, ela digere essa comunicação, transforma essa comunicação, né? E quando ela devolve para o bebê, ela já devolve esse conteúdo mais alfabetizado, né? Mais passível de ser recebido, menos aterrorizante, tá? Porque ela entendeu o que o bebê está passando, ela percebeu qual é a necessidade do bebê naquele momento. Este modelo, ele também traz para a proposta de análise, né? O paciente, no momento de muito terror, no momento de muita angústia, ele vai trazer para a gente, por meio dessa cisão e essa projeção, uma comunicação num nível não verbal, ou seja, ele não vai falar, ele vai trazer no nível não verbal, para comunicar, para dizer para a gente como ele está emocionalmente, tá? O analista, que neste modelo deve funcionar como a mãe, vai digerir, vai alfabetizar e devolver este conteúdo para o paciente, tá? Por vezes,
nem devolver ele vai conter e vai suportar aquele conteúdo, tá? Porque ao conter e não suportar, ele já está trabalhando, ele já não está devolvendo aquele conteúdo, ele não está brigando com o paciente, ele não está agredindo o paciente, ele não está desesperando-se junto ao que o paciente está contando, tá? Então, vamos fazer aquele modelo novamente dos bonecos, né? Então, a gente tem aqui a pessoa, que pode ser o bebê / paciente, temos a outra pessoa, tá? Que é o analista, a mãe / analista, tá? Então, este bebê paciente tem um conteúdo aqui insuportável, tá? Ele faz uma cisão, ele cinge esse conteúdo, ele separa esse conteúdo da sua mente e ele projeta no outro. O outro vai receber esse conteúdo, tá? Para o Bion, o que o Bion propõe? Que esse conteúdo seja contido, elaborado e, quando possível, devolvido, tá? E aí, esse paciente, esse bebê pode receber esse conteúdo agora de uma maneira não terrorífica, de uma maneira mais suportável, tá? Ele traz essa proposta como uma proposta importante também por conta de mais 2 elementos que ele acrescenta, tá? Um é o seguinte, essa é uma situação ideal, tá? É uma situação ideal porque a gente imagina ou a gente torce para que isso sempre aconteça, né? Um conteúdo terrorífico é depositado no outro, o outro faz a digestão, faz o processo de alfabetização, de elaboração, contém e vai devolver no momento mais adequado ou possível. Mas nem sempre é assim, tá? Por quê? Porque o Bion vai dizer que a mãe ou o analista nem sempre estão saudáveis para fazer a digestão do conteúdo. Se a mãe, vamos supor assim, pense numa situação que o bebê está doente, tá? Ou a época que está nascendo os dentinhos, né? E o bebê está chorando muito, o bebê está muito desesperado, né? A mãe já deu o peito, não funcionou, a mãe deu um remédio para cólica, também não funcionou. E esse bebê chora, ele está tentando comunicar para essa mãe ao tempo inteiro o que está acontecendo. Essa mãe, se estiver muito cansada, estiver emocionalmente com alguma questão pessoal, emocional, ela vai receber esse conteúdo e ela não vai conseguir digerir. Ela não vai conseguir digerir porque ela não está bem para digerir, ela não está em condições para digerir, tá? Então, o que ela acaba devolvendo é o conteúdo intoxicado. Quando ela devolve o conteúdo intoxicado, esse bebê fica ainda mais apavorado, ele chora mais, ele fica mais desesperado, tá? Então, pode ser que nesse processo, em vez de um processo, vamos colocar aqui, de alfabetização, esse é um termo do Bion, tá, pessoal? Veja o processo de alfabetização, porque ele chama esses elementos de elemento beta. Vou pôr em vermelho para a gente manter as cores. Ele vai dizer que os elementos que estão na mente, que vão ser cindidos e projetados, são os elementos beta. E na transformação, se transforma beta em alfa. Por isso que chama alfabetização. Ao transformar em alfa, alfa pode ser devolvido porque alfa é mais digerível. Alfa é mais transformado, tá? Se a mãe não está em condições
de receber aquele conteúdo, porque tem as suas questões emocionais. Ela está muito cansada, talvez, vamos pensar uma situação em que não há apoio, que ela está sozinha. Esse conteúdo aqui, ele vai ficar tóxico, contaminado. E nesse processo, a devolução devolve o conteúdo ainda mais apavorante. Ele volta pior do que ele foi, né? E aí, ao voltar pior do que ele foi, deixa eu por aqui, ele incrementa aqui e piora a situação do bebê, né? Isso pode acontecer de diversas maneiras. Aqui eu tô chamando de mãe, mas vocês estão entendendo que é a figura materna, quem é o cuidador, tá? Se a pessoa não estiver bem emocionalmente, tá? Se estiver predominantemente psicótica, o outro vai enlouquecer também. Agora pensem na nossa situação de análise, na nossa situação de clínica psicanalítica. Se o analista não está bem, se o analista não está saudável, se o analista não cuida da mente dele, ele enlouquece o paciente. O paciente projeta conteúdos nele. Ao projetar conteúdos nele, ele não vai conseguir alfabetizar, ele vai intoxicar, contaminar esse conteúdo. Na devolução, esse conteúdo é totalmente tóxico para esse paciente continua enlouquecido, tá? Vou dar um exemplo que eu dei no vídeo anterior, que eu acho que é um exemplo muito real do momento que a gente está passando. Uma pessoa com muito medo do Covid-19, de ficar doente, de se contaminar, numa conversa com uma outra pessoa que está extremamente apavorada, extremamente amedrontada, tá? Está tomando os devidos cuidados, mas ainda acha muito pouco, tá? Praticamente obsessivo com os cuidados. Ao receber esse conteúdo, ele intoxica mais o conteúdo e devolve para essa outra pessoa. Não estou dizendo que essa pessoa tem que ter uma função analítica, uma função materna para essa outra, mas que é quase assim, ó, pessoal, cuidado com quem vocês vão conversar, tá? Se vocês não estiverem muito bem, e aí de repente você vai conversar com um colega, com um familiar, e ele não está muito bem, vocês dois vão dar a mão e vão ficar trocando esses conteúdos, né? Às vezes a gente conversar com alguém que está com um pouco mais de pé no chão, não estou falando para romantizar, negar nem nada, mas uma pessoa que está numa condição de conexão com a realidade, né? Você vai continuar de uma maneira se cuidando, não que você não vai ficar com medo, mas você vai continuar se cuidando, não ficar enlouquecido, entendeu? Bom, então isso é muito importante, novamente, né? Como eu digo, em todas as aulas, sejam remotas e sejam as presenciais, aqui está a essencialidade do analista fazer a sua análise, fazer a sua psicoterapia, porque se ele não está saudável, ele e o paciente formam uma dupla em que um vai enlouquecendo o outro nesse processo de projeção e devolução, tá? O outro ponto que o Bion traz pra gente, deixa eu ver quanto tempo deu. O outro ponto que o Bion traz pra gente, essa é uma situação muito interessante e muito inovadora na psicanálise, é que, tirando aqui a parte, vou apagar a parte tóxica, vamos ficar só com a parte alfabetizada agora, tá? Deixa eu voltar aqui. Rosinha, ai, essa lousa hoje me salvou, gente. Então vamos lá. Quando a pessoa faz a cisão e a projeção do conteúdo no outro, e o outro faz a alfabetização, tá? A digestão e a contenção daquele conteúdo, tá? Porque às vezes o que ela precisa é só conter, segurar o desespero, segurar o medo, tá?
Em outros momentos ela vai transformar, ela vai digerir e falar de uma outra maneira, oferecer outro conteúdo para aquela pessoa. Ao devolver, essa pessoa vai ter aquele conteúdo mais digerido, vai poder ficar mais segura, se acalmar, sentir um certo alívio, entender que nada foi perdido. E aí tem um pulo do gato. O Bion diz que junto com esse conteúdo digerido que a pessoa recebe, esta pessoa também vai recebendo a capacidade de alfabetizar, de digerir e de conter. Então pense, foi para lá, digeriu, transformou, voltou. Quando volta, não volta só o conteúdo, volta a capacidade. Então esta pessoa está recebendo de volta também a capacidade de conter, de suportar, de ela mesma digerir os próprios conteúdos, ela mesma alfabetizar os seus conteúdos. Eu vou falar agora, mas a gente vai ter uma aula disso. Isso é o processo do pensar emocional para o Byron. Quando você pensa as suas próprias emoções, você está crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo. Para pensar as próprias emoções, você tem que desenvolver a capacidade de alfabetização. Para desenvolver, você precisa de um outro que contenha seus conteúdos, devolva os seus conteúdos e também te devolva, te ofereça a capacidade de pensar, a capacidade de digerir, a capacidade de alfabetizar. Então daí a gente pode pensar assim, ó, um bebezinho que lá no mais primitivo dos seus primeiros meses, seus primeiros dias, ele encontra uma mãe que, na maioria das vezes, tá? Às vezes não dá mesmo, às vezes você quer entregar o bebê para alguém e sair correndo, tá? Ele encontra um bebê, esse bebê encontra uma mãe que digere, que alfabetiza os seus conteúdos e devolve, esse bebê vai começando a aprender. Aí ele a conter seus conteúdos, a suportar os seus conteúdos, né? Então, é muito importante isso. Por quê? Porque quando você projeta principalmente um conteúdo muito agressivo, muito terrorífico, o mais importante, a pessoa não foi destruída. A pessoa não foi machucada, a pessoa não morreu, ela não se desfez por causa do conteúdo que a gente colocou nela. E mais, ela transformou e devolveu pra gente pensar, caramba, eu posso suportar também, né? Essa pessoa me aguenta, eu não sou tão mortífero assim, né? E a pessoa começa a pensar, digerir suas próprias questões, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que tá faltando. Ah, tá. Legal, isso aqui é bem legal. Então, para o Bion, a identificação projetiva, ela é um mecanismo de defesa também, mas ela tem a função de comunicação e o desenvolvimento do bebê, o desenvolvimento do paciente depende de como o objeto, como o outro vai receber essa informação, como o outro vai digerir, conter, suportar e devolver esse conteúdo. Por isso, para o Bion, muito mais importante do que aquela interpretação que a gente fala, aquelas palavras que a gente fica tanto querendo aprender, o que eu falo, o que eu interpreto. Para ele, o mais importante é a capacidade de suportar. É você estar saudável para fazer esse processo, para receber do paciente aquele conteúdo e conseguir conter e suportar, tá? Pensei numa situação, né? Vamos supor que de repente vocês encontram aí ao longo da trajetória de vocês um paciente com ideações suicidas, tá? E ele vai vir para a sessão, imagina, como que está a mente de uma pessoa que está pensando em morrer, que acredita ou que vem à cabeça dela que uma das únicas formas de se lidar com o sofrimento, que acabar com o sofrimento é com a morte. Ele vai transmitir conteúdos para você muito difíceis, muito fortes, muito intensos,
na identificação positiva. Aquele conteúdo, você, né, imagino que ficar num estado emocional em que o outro comunica pra gente como ele tá, deve ser apavorante. Se você consegue não se apavorar, conter, né, e conversar com aquela pessoa com noção da realidade, o que você devolve para ela? Você devolve aquele conteúdo para ela poder pensar, porque está digerido. E você devolve também, você oferece para ela, né, a capacidade de suportar e de conter. Tá? Então, é muito importante, novamente, a condição emocional do objeto. O objeto aí, no caso, é a mãe ou o analista, no caso. Tá? Deixa eu ver aqui. O objetivo da terapia psicanalítica, da análise do Bion, é exatamente essa: desenvolver o pensamento, o aparelho de pensar. O aparelho de pensar seria a nossa capacidade de conter, elaborar e digerir os nossos próprios conteúdos. Só que não tem como a gente fazer isso sem um outro, porque se o outro não oferece isso pra gente, sozinho a gente não consegue desenvolver, né? Por isso até que ele fala assim, o Bion tem uma frase maravilhosa, ele fala assim, olha, o ser humano é dependente e sozinho. Dependente por quê? Porque sem o outro a gente morre, mas a gente tem que sozinho lidar com algumas questões que são nossas, né? Desenvolver o nosso aparelho de pensar, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, nem tudo são flores. Então, como eu disse, né, que a gente percebe na contra-transferência ali os conteúdos da identificação projetiva, é importante da gente se cuidar também para que a gente não tome atitudes que romperiam ali a relação, tá? Então, de repente, você, nesse processo, ficar com muita raiva do paciente, ficar com muito ódio do paciente e você poder conter aquilo, né? Porque aquela raiva, aquele ódio, você vai soltar, você vai brigar com ele e aí você vai estar atuando na contra-transferência. O que quer dizer? Você recebeu o conteúdo da identificação projetiva e não suportou e soltou ele cru em cima do paciente. Tá? Todos nós podemos fazer isso a qualquer momento. Estou dando uma situação hipotética e bastante exagerada, mas às vezes falar algo, às vezes um comentário, uma palavra, um gesto, uma expressão provenientes daquilo que você está percebendo que é dele, que ele está colocando na gente. Tá? Esse processo digestório, elaborativo é muito importante. Até para a gente escolher a hora da gente devolver, porque tem hora que a gente não vai dizer nada, a gente só vai conter, não julgar, tá? E tentar entender esse paciente, suportar o que ele está transmitindo pra gente, tá bom? Bom, pessoal, isso aqui é essencial para trabalhar com psicanálise. Imagino que possa ter várias dúvidas. Respondam ao formulário as questões e tem um espaço lá também para vocês postarem questões, dúvidas e dificuldades que tiveram. À noite a gente conversa na aula, durante o horário de aula no grupo, tá bom? Bons estudos e um ótimo dia. Beijo!